Oi, gente. Essa gravação sem substituir, a minha presença na sala de aula com vocês, nesse tempo em que a solidariedade passa pelo isolamento. Quanto mais isolamento dentro do humanamente possível, mais importante, mais necessário, mais vital. Que todos estejam fazendo isso para reduzir o número da tragédia humanitária que parece se aproximar e que certamente está por vir. E que também todos estejam descobrindo alguma maneira de estar próximo, mesmo estando corporalmente distantes. É isso que a gente está tentando fazer, é isso que é a orientação da PUC, e é isso que faz com que eu queira, nesse vídeo, retomar o nosso curso. Primeiro, retomar a própria lição. Um pouco passo a passo, alguns pontos que eu destaquei, mas depois retomar o resumo do que a gente viu, que a Clara Pierre fez para a gente, que está ótimo, com algumas esquematizações que eu propus para vocês, tá? Seminário 6, Jacques Lacan, livro 6, O Desejo e Sua Interpretação, tijolo, num momento crucial do tempo em que Lacan está construindo as coisas, a maneira como ele, depois de caminhar um tantão na psicanálise, ele começa a querer passar isso para outros. Ele começa o seminário dele, ele vai desenvolvendo esse seminário quase como um grupo de estudo inicialmente, primeiro na casa dele, depois no Hospital Santana, onde ele trabalhava. Lá é que ele fez seus 10 primeiros seminários. Esse é o 6º, ele está construindo alguma coisa sobre como ele entende que é a experiência prática da psicanálise e como a teoria dessa prática precisa acompanhar o revolucionário dessa prática. E que, para ele, na época, não acompanhava. Então ele tentar refazer por outros lados. Então vamos lá. Primeiro ele começa, nessa lição, ele começa primeiro justamente definindo um pouco o que é psicanálise. Ele opõe a psicanálise à terapêutica. Psicanálise é um tratamento, mas não é uma terapêutica. Quer dizer, ela trata, mas ela não visa tratar apenas. Esse é um ponto longo, daria muita conversa, mas é importantíssimo marcar isso de saída. Porque quando o seu avisado é extirpar o sintoma, você assume, então, isso é o que ele chama de terapêutica, quando você assume que o que você quer é restaurar a normalidade, você supõe que tem uma normalidade. Quando você supõe que tem um vírus que nos ameaça e que você quer destruir esse vírus, você supõe que fazendo isso você está restaurando o estado original de pureza ou de equilíbrio. Certamente a psicanálise não vai para esse lado. Eu não estou dizendo que as terapêuticas têm essa ética na cabeça, mas esse é o movimento de uma terapêutica. E a psicanálise, para que ela exista, ela começa se separando da ideia de terapêutica. Não quer dizer que ela não seja um tratamento. Esse é o jogo que Lacan faz. Freud retoma isso de outra maneira. Ele diz que no meu desejo eu encontro tanto mais o desejo do investigador que o desejo do terapeuta. E por isso mesmo que ele criou a psicanálise. Ela é uma investigação que trata. Ela não é uma terapêutica que investiga. Isso não vou poder desenvolver mais aqui, porque o tema é o seminário. Assim como Lacan faz, ele segue. Mas há muito o que dizer. A frase de Lacan, que é ótima, que ele retoma do Freud, é: no tratamento psicanalítico a cura vem por acréscimo. Isso cria uma série de dificuldades, né? Porque o analista parece menos comprometido com a ideia do bem do seu paciente, menos comprometido com o tratamento propriamente dito. Mais ou menos, ele é super comprometido, mas ele sabe que vai tratar se ele caminhar. Digamos, uma investigação errante, também não é uma investigação do cientista. É um mapeamento da cidade subjetiva. Se ele fizer esse mapeamento, alguma coisa vai aparecer. Se ele buscar esse mapeamento, alguma coisa vai aparecer que vai tratar. Não é nós vamos tratar. Bom, a partir daí, o Lacan marca também que a ambição da psicanálise não é apenas o sintoma. Porque se você vai mapear a cidade, você vai mexer com a própria estrutura daquela cidade quando você fizer diferentes deslocamentos de pessoas e coisas. Aliás, não é isso que nós estamos vivendo? Você altera a estrutura do tecido social quando você impõe segregações e você reconfigura a própria cidade.
Hoje nós estamos vivendo isso no sentido temporário, transitório, mas a gente imagina que é uma cidade como a nossa, segregada, onde, por exemplo, se constrói um isolamento entre a favela e a cidade, especialmente as favelas da Zona Norte, uma cidade segregada como São Paulo, onde as favelas ficam na periferia, o que isso impõe, o que produz como subjetividade dos seus habitantes. Mas, bom, voltando. A psicanálise vai ter a proposta de modificar a estrutura, e não apenas o sintoma. Digamos, não os efeitos de uma perturbação, mas efeitos periféricos de uma perturbação central, nem isso, mas a conformação que justifica aquele sintoma. Comparativamente ainda, seria um sonho em que a gente tivesse um tecido social em que, no momento em que uma ameaça aparece, que houvesse uma espécie de grande movimento coletivo, ou pelo menos grandes movimentos coletivos que se articulassem. Não é o que a gente tem, de maneira nenhuma, no nosso tempo hoje. Quem sabe algum dia. E por último, nessa primeira abertura do Lacan do seminário, ele traz a definição de desejo, ou a ideia de desejo, como a marca da maneira como a psicanálise vai fazer. Essa caminhada errante, ela se faz porque alguém precisa fazer. E desejo aqui, então, não é tanto porque alguém tem um objeto específico. Por exemplo, já não é isso. O objeto a cura. Eu quero meu estado sadio de volta, ou então eu quero encontrar o mal, que seria o objeto desse desejo de se mobilizar. Não, mas mais a mobilização. Tem uma mobilização que, quando ela é canalizada para essa investigação errante de si mesmo, produz novidade. Acho que essa é a ideia que ele tenta trazer quando ele fala, então, que o que é importante é marcar que o que move a psicanálise é o desejo. Mesmo quando se trata de tratar sintomas, uma enxaqueca, uma paralisia, uma depressão, o que move a análise é uma coisa que pressiona, que leva a gente a querer seguir, que leva adiante, que leva além. Investigar ou procurar a raiz do fundo, sem fundo, que é nós mesmos, que é o que faz nós mesmos. E por isso, Lacan vai trazer a noção de libido. E definir libido é a energia do desejo. Detalhe, mas faz toda a diferença, porque nós sempre pensamos o desejo articulado ao objeto. Um desejo é aquilo que nos faz querer, que vem quando a gente precisa ou quer alguma coisa. Quando o Freud postula a ideia da libido, é uma quantidade que, quando investida em alguma coisa, força ao seu escoamento, à sua descarga. Você vê como inverte a ideia? É muito mais a pressão, digamos, a força vital, o desejo como intransitivo, o desejo como aquilo que nos move, não necessariamente para começar orientado de que se trata. É muito mais essa ideia de uma energia que, quando investida na representação de um objeto, nos leva a buscá-lo. Mas se ela for desinvestida dessa representação e investida em outro, nos levará a buscar outro. É muito mais o jogo de força e a pressão da vida do que a ideia de que existe um objeto que me aguarda para que eu possa me satisfazer com ele. Tudo isso já na abertura, né? Depois, na parte 1, ele começa a descrever como ele acha que a psicanálise se perdeu. Ele está falando para quem está ali, os alunos dele, os companheiros dele, que estavam formados nesse tipo de ideia. Então aqui eu vou trazer um pouco o esquema que a gente fez na aula e que resume um pouco, muito esquematicamente, a maneira como isso vai ser retomado em termos mais da época. Então, na parte 1, ele começa citando Verlaine, na época, na oposição que ele produz entre pleasure seeking and object seeking. A libido é busca o prazer ou busca o objeto. E é claro que o que ele quer marcar é que a libido busca o objeto. É essa ideia dessa ideia que ela quer se demarcar. A libido não é feita para encontrar o objeto, ela é feita para descarregar. A libido é uma espécie de energia que se descarrega quando encontra o objeto adequado, que permita a descarga. A libido é aquilo que o objeto provoca em nós. Esse é o ponto da ideia da complementariedade entre o sujeito e o objeto. É o que vai seguir logo depois com o tema do amor genital, ou do prazer genital. Então o Verlaine quer para marcar que é o objeto, que é a causa.
é o começo de tudo. E Lacan quer marcar que é o desejo que é o começo de tudo. Isso muda muita coisa, que é o que a gente vai ver. Nesse ponto, eu vou introduzir o resumo da Clara Pierre sobre o que nós vimos. Então, a gente tem toda uma conformação entre sujeito e objeto que é de complementaridade. Quando o objeto aparece, nasce em mim o sujeito. O sujeito é o que o desejo é o que une o sujeito e o objeto. Eu fui feito para isso. O mito de Aristófanes do banquete de Platão é o ponto, digamos, a tradução filosófica ocidental que está em todos os lugares desse tipo de pensamento, de crença, ou de certeza, ou de maneira de estar no mundo. Nós marcamos isso com algumas canções, mas são milhares, mas eu vou ficar com a mais brega que me vem, que é a Alma Gêmea, do Fábio Júnior. Mas não faltam livros e romances, e muito bons, em que a ideia é que a minha alma, a minha cara metade está em algum lugar. E há uma adequação feita antes de nós mesmos para que isso acontecesse, para que nós estivéssemos juntos. Uma adequação transcendental. E por isso é lindo. A gente quer encontrar a cara metade, o que fica um problema de por que a gente não encontra, né? Vai ser sempre quando encontrar uma cara metade e depois aparecer problemas e desistir, é que eu me enganei. Não era um bom objeto. Ainda está por aí o objeto complementar. Ou então, algum diabo, algum mal interveio e impediu nossa estadia. Isso é uma estrutura básica. E está lá no mito do Aristófanes e que está em todas essas canções. Isso eu simbolizei escrevendo S mais A. E é o que está na base da teoria, digamos, não a teoria darwiniana do instinto, a maneira como o senso comum entende o instinto. A teoria darwiniana do instinto é muito mais mutações aleatórias produzindo e alterando os instintos. A teoria, o senso comum do instinto eu tenho em mim uma necessidade de leite que só vai se satisfazer com leite ou se satisfazer menos com outra coisa que não leite, mas um pouco, desviado. Mas essa necessidade é transcendental, ela é básica, ela é atávica. E ela está em mim e ela só quer o leite e busca o leite incessantemente. Isso seria o instinto. Você vê que o instinto materno vai reproduzir isso com uma criança e outros instintos. O instinto de sobrevivência reproduz isso com, eventualmente, o inimigo que eu preciso afastar, eventualmente, o amigo que eu preciso aproximar para sobreviver. O instinto de sobrevivência ele fica mais vago, mas sempre é com um objeto que vai nos permitir o encontro do prazer, ou do apaziguamento, ou da paz, ou da felicidade. S mais A. A segunda esquematização é quando você supõe que é o S que manda, é o sujeito que manda. É o eu que sabe quais são os seus objetos e vai encontrá-los no mundo. E ele, como bom piloto no navio, vai administrar objetos que são possíveis, objetos que são substitutivos. Ele vai encontrar maneira de construir a felicidade dele a partir da programação instintual, dessa programação dos bons objetos que lançam o seu desejo. Ele precisa conhecer a programação do seu desejo, de qualquer maneira, sempre, marcado numa relação sujeito-objeto amarrado. Mas ele precisa conhecer os objetos do seu desejo para saber, na prática, na vida, se ele vai poder satisfazer, se ele vai adiar essa satisfação, se ele vai articular esses objetos de outra maneira. Acabou o leite, não tem mais leite, mas eu vou tomar Coca-Cola. Ou então, a ciência mostra que o leite faz mal, eu vou tomar leite de soja. Isso é sempre o eu, no poder, que eu chamaria então do S sem barra, em direção ao A, que é a letrinha lacaniana para o objeto, né? S sujeito, A objeto. A outra possibilidade é o contrário. É o objeto que passando me leva. É pensar que o sujeito, ou digamos o eu, agente, é fraco, é submetido a uma série de estímulos do próprio corpo, da própria vida, que seja, que o arrastam. E são essas programações, esses objetos pré-programados, ou programados fora dele mesmo, que o levam, e são eles que mandam. Então ficaria com o S barrado, agora barrado, seta ao contrário, do A para o S barrado. E aí, nesse caso, o A, façamos uma grande, é o outro que me guia. Isso, nós temos versões enormes disso, do tipo, pode ser uma coisa religiosa, né? O outro que decide qual é o meu desejo, mas pode ser uma coisa mais do estilo natureza. São a minha animalidade que me guia e o certo é me deixar levar por ela, porque ela sabe das coisas.
Tem uma série de morais que podem ser no estilo bom selvagem, pensadas nesse ponto. Esse ponto, ainda na parte 1, Lacan passa a se perguntar, então tá, se não é nem o eu mandando, nem o objeto mandando, nem dentro de uma ideia de que os dois são feitos um para o outro, que é essa versão geral com o mito, o que é o desejo então? O que ele vai fazer nesse momento de introdução é marcar que o desejo, ele vai definir como Spinoza, no final desse raciocínio vai chegar, se vocês querem saber o que é o desejo, procure os poetas, procure os filósofos. Procure os poetas, ele vai acenar com um poema, o Êxtase, de John Donne. E se vocês lerem o poema, vocês vão ver o link, no texto de Clara, vocês vão ver que é alguma coisa. Mas essa alguma coisa não tem um objeto de saída. E é saber como ser objeto dessa coisa e buscar seus objetos com essa coisa, investir e desinvestir, faz diferença. Ele vai deixar os poetas de lado e vai trazer a filosofia com o Spinoza para dizer, para mim, se vocês querem saber o que é a noção de desejo compatível com a experiência psicanalítica, é a de Spinoza, o desejo é a essência do homem. O desejo é aquilo que nos faz perseverar no ser, para usar a expressão de Spinoza. E a potência de agir ela aumenta no sentido em que, no momento em que, nas combinações com os objetos, a gente aumenta o desejo, em vez de reduzi-lo e acabar com a tensão. Olha o contraste. E é por isso que a seguir, Lacan vai falar de Aristóteles, para dizer, existe toda uma moral, toda uma maneira de entender o desejo e o objeto, a relação sujeito-objeto, que ele chama de fisicalista. Fisicalista porque ela segue uma série de coisas da experiência comum física, que é, eu tenho fome, eu como, eu me apaziguo. Claro, toda uma dimensão da experiência humana pode ser entendida dessa maneira, e sempre é. Ele vai localizar isso em Aristóteles e vai dizer, ali começa, ou ali se define, ou se desenha uma moral, que é a moral básica do senso comum e que é a moral do eu, da pessoa que eu acho que sou. Se eu lidasse apenas com os conteúdos que eu controlo, essa seria a melhor moral. Eu tenho um objeto que eu conheço, eu vou atrás dele, ou às vezes ele me leva, seja um lado, seja outro, mas o fato é que existe um bom objeto para o meu bem. E quando eu encontro esse objeto e outro encontro, eu me apazigo. Então, o desejo aqui é feito de encontro, descarga e paz, que é o que Freud vai chamar de princípio do prazer. Mas Freud não ficou aí. Ele trouxe o além do princípio do prazer. E é muito mais desse além que Lacan quer falar quando fala do desejo nessa época. Um a mais que resta, mesmo quando eu encontrei o objeto, tem algo mais que me faz me mover, que querer mais. E estar ali para isso. Por isso que ele vai falar então do Aristóteles, para também se contrapondo Spinoza e Aristóteles. A ética a Nicômaco, que é o texto fundamental de Aristóteles sobre isso, é essa. É aquela de buscar, encontrar, se satisfazer, buscar o bom objeto para encontrar o seu bem, e no que se encontra o seu bem, relaxamento, paz das tensões. Que bom se fosse sempre assim. E aí é nesse ponto que a gente veio com a música Força Estranha, para a canção Força Estranha, para mostrar que tem algo mais e que vai rondar os objetos menos físicos, menos evidentes, menos concretos. Os objetos da poesia são assim, os objetos da arte e os objetos da psicanálise. Os objetos recalcados não são exatamente concretos. Eles são lembranças, eles são coisas confusas, que são mais ou menos editadas, às vezes eu não sei nem se existiram de verdade, ou se de tanto me dizerem eles apareceram. Esses objetos é que são os nossos. E assim como dos poetas, eles nos mostram que a vida às vezes investe em coisas que não têm fisicalidade bastante para nos satisfazer no sentido do princípio do prazer, da descarga e pacificação. Mas ao mesmo tempo são essas coisas que nos levam além, ilimitadamente nos permitem fazer grandiosidades e horrores também. Então, para cada uma dessas ideias, então, a ideia de Aristófanes, a ideia do eu que comanda, dentro do campo aristofânico, do mito,
do amor romântico, do amor complementar, e a ideia do objeto que comanda dentro ainda do amor complementar. E por último, quarto momento, a ideia de Lacan, que é o desejo, a coisa, e a causa, como ele vai chamar. A causa é uma espécie de coisa, o objeto causa é uma coisa que eu não sei dizer bem o que é. Que é isso que e é disso que ele quer falar, porque isso se apresenta na experiência analítica. Assim, a gente foi, acho que eu percorreu a parte 1, é o Aristóteles, aqui na página 15, na página 16, e no meio da página 16 ele vem, em todo caso, vem o Spinoza, e depois a definição de desejo na filosofia, que é bem razoável como ponto de partida para ele. Talvez não tanto para nós. E trazendo a ideia de que o desejo está sempre ligado a uma espécie de objeto não muito claro, e aqui, memória. A frase é: o desejo é a tendência a se proporcionar uma emoção já experimentada ou imaginada, e é a vontade natural de um prazer. Se bem que não é a vontade natural de um objeto. Ele gosta dessa referência do Lalande, André Lalande, o vocabulário de filosofia. Está na página 17. E chegamos um pouco ao final da parte 1. A questão toda que ele vai colocar agora é o que a interpretação psicanalítica tem a ver com esse desejo tomado dessa maneira. Que a ação do analista, o que o analista faz? Aparece esses objetos, e o que se faz com eles? Já antecipo que vai ser, esse objeto vai reconfigurar o eu, esses objetos bizarros. Mas vão reconfigurar o eu a partir de uma interpretação. É isso, o que é a interpretação é que vai ser parado aí no ponto 2, ponto 1, e aí ele entra no ponto 2. O ponto 2 dessa lição é a retomada do que ele vem construindo nos anos anteriores, que ele chamou de grafo do desejo. O ponto 2 e o ponto 3. Com o ponto 2, o ponto 3 e o 4 também, é grande, só lá no ponto 5 que ele vai passar para umas considerações mais gerais. O ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4 são a retomada desse trabalho de anos, de tentar mapear e fornecer uma ferramenta um pouco abstrata para a ação do analista, a interpretação analítica. Esse trabalho que a gente vai fazer, a gente vai retomar esse gráfico de uma maneira mais simples, a partir não do que ele vai desenvolver aqui, que é uma recordação complexa para muitos, mas a partir do que eu vou poder apresentar, com o que ele vai trazer mais adiante, de uma maneira mais concreta, com o sonho da pequena Hannah, o sonho da filha de Freud. Então a lição desse seminário, em que ele aborda o sonho da Hannah, os sonhos de criança em geral, mas não só, a gente vai poder construir um pouco que ferramenta é essa, ou reconstruir para vocês, que ferramenta é essa que vai dizer, esse desejo que é excesso em mim, eu lido com ele através de uma, Freud lida com ele através de uma operação que se dá sobre aquilo que se pensa e aquilo que se diz do que se pensa. Aquilo que se viveu e aquilo que o outro fez, aquilo que o outro fez comigo e aquilo que eu fiz com o que o outro fez comigo. Essa seria uma maneira muito rápida assim, de indicar o que é o jogo do grafo do desejo para Lacan. É sempre uma relação entre dois tempos ou dois momentos históricos. O que o outro fez comigo e o que eu vivi com o que o outro fez comigo. Que é um pouco retomando a frase de Sartre, que vai nos orientar.